para a prisão domiciliar, né? Inicialmente foi usado como ariete para tentar evitar a sua prisão. E aí tem uma coisa interessante, o presidente Bolsonaro sempre gostou de mostrar que esbanjava a saúde, gritava em cima de carros de som até um tempo atrás, participava de motocicletas também até agora, né? Antes de ser preso, antes de ser colocado nele a tornozeleira, gritava com oficiais de justiça, inclusive na própria cama do hospital, ele sempre gostou de dizer que ele estourava, era forte e arrebentava. Né? Ao mesmo tempo, né, foi criado e foi desenvolvido, e não é de agora, já faz mais de ano, começou-se a desenvolver uma estratégia da defesa do Jair Bolsonaro de, bem, a ideia é não mandá-lo para a cadeia, mas se ele for preso e for condenado à cadeia, vamos tentar garantir que ele cumpra a pena em casa sob a justificativa de sua saúde. É claro, e ninguém é marmota aqui, que sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem questões de saúde devido à facada que ele recebeu no dia 6 de setembro de 2018, durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora. Aquilo, é claro, que determinou, né, bastante, né, boa parte das cirurgias que ele veio a fazer posteriormente no sistema gástrico, né, uma vez que a facada atingiu o intestino. Né? E é claro que ele precisa, por conta disso, de estar sendo acompanhado. Né? Só que o que acontece é que a defesa não conseguiu provar, os médicos contratados pela defesa também não conseguiram provar de que ele não poderia cumprir a pena, pelo menos neste momento, em local do Estado, em local fechado. Só que os filhos, Carlos, Eduardo, Flávio, Jair Renan, a esposa Michele, os correligionários do Partido Liberal, os aliados de Bolsonaro, influenciadores, está todo mundo batendo na tecla, falando, coitado, ele é frágil, ele é fraco, ele vai morrer, tudo isso mais. E o que acontece é o seguinte, a justiça solicitou laudos, né, para a polícia, para outros peritos que falaram, ele precisa de atendimento, só que nada impede que ele fique no local onde está. E aí você fala assim, poxa, mas por que não manda ele para a prisão domiciliar? Ora, existem regras de cumprimento de pena. Né? Eu, particularmente, se você me perguntar, eu sou a favor de, vamos fazer uma revisão de pena, vamos pegar todo o sistema carcerário, por histórico, né? Ou seja, pelo tempo de prisão do pessoal, ver todo mundo que está em situação de doença crônica, passando mal, na beira da morte, que tem muita gente no sistema carcerário, e pessoas que não cometeram crimes violentos, o que não é nem o caso de Bolsonaro, que cometeu, ele foi condenado por organização criminosa armada, né? Também um dos crimes, e começar a mandar para casa. Por quê? Porque as prisões, numa situação muito, mas muito pior do que a carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal, não tem condição de manter pessoas doentes. Né? Aí sim, lá a gente tem uma tortura institucionalizada de 30, 40 pessoas dividindo a mesma cela com uma pessoa extremamente doente. Manda para casa. Só que aí quando a gente fala isso, uma parcela das pessoas que defende que o presidente Bolsonaro vai para casa que está doente, fala não, isso vale para Bolsonaro, isso não vale para preto pobre que está preso. Né? E aí a gente pensa, pera lá, a gente está discutindo como o sistema carcerário age diante das pessoas com questões de saúde ou a gente está tentando favorecer uma pessoa? Na verdade, muita gente opta por isso. Eles querem favorecer o Bolsonaro sob essa justificativa. Vamos lembrar a sequência dos fatos. O presidente Bolsonaro teve uma queda e, ao contrário do que tinha sido inicialmente divulgado pela primeira-dama, depois os colegas jornalistas foram apurar junto à Polícia Federal, né, há uma verificação em loco, quando leva-se café da manhã, verifica-se as condições do presidente de manhã às 8 da manhã. E aí o que acontece? Foi alertar, eles perceberam, os policiais, né, perceberam as marcas, né, da queda, perguntaram para ele e o próprio Bolsonaro falou, não foi nada. Né, menosprezou e falou que não teria dito que não foi nada. E aí o que aconteceu é que ele que reduziu isso aí, até que chegou a primeira-dama e fez uma outra avaliação. Diante disso, cabe o quê? Cabe ao Supremo Tribunal Federal duas coisas. Teve uma situação inicial, né, uma fala, com uma declaração segundo os policiais, que o próprio presidente falou que estava bem, que não tinha sido nada, etc e tal. E a palavra da primeira-dama falando que tinha acontecido, etc e tal, que era absurdo, que não tinha sido. E, inclusive com essas divergências sobre o que tinha acontecido, que ela tinha narrado. Aí o que o Moraes falou? O Moraes pediu uma análise, né, para que fosse feita para poder autorizar. Porque o que acontece é o seguinte, se fosse de emergência, se houvesse uma queda, tivesse quebrado, tivesse uma hemorragia, tivesse desmaiado, qualquer coisa, não tem dúvida nenhuma que o presidente Jair Bolsonaro teria sido removido imediatamente para o setor hospitalar, que fica absolutamente do lado da Polícia Federal do Distrito Federal. Não tenha dúvida nenhuma que isso teria acontecido. Né? Até porque, e aí eu repito, o bolsonarismo quer impor a ideia de que Moraes está torturando Bolsonaro. Não, quem torturava era Brilhante Ustra. Né? Quem torturava é aquele pessoal da ditadura. Não é uma tortura. Nenhum preso está sendo torturado nesse sentido. O próprio Augusto Heleno, quando foi feita a avaliação pela Polícia Federal e verificado que ele está com mal de Alzheimer, ele foi para a prisão domiciliar. Ele não ficou sofrendo na cela, porque realmente uma pessoa com mal de Alzheimer vai acabar esquecendo que está preso em algum momento. Ele foi removido para lá.
E aí o que acontece? Só que precisa do quê? Precisa de justificativa. Se fosse uma situação emergencial, não tenha dúvida nenhuma, ninguém é burro, o policial não é burro, o Moraes não é burro, ninguém quer levar um BO de ter se ser responsável por conta de um dano permanente ao presidente da República. E ele teria ido imediatamente. Mas como aconteceu isso? Como aconteceu essa situação? O policial falou uma coisa, verificou uma coisa, depois a primeira-dama falou outra. E, desculpe, qualquer preso do sistema carcerário, na hora que vai sair, precisa sair com justificativa. O Bolsonaro não é mais especial. O Lula não era mais especial quando estava preso. Nenhum preso pode ser um preso especial. Né? Já basta a sala de Estado Maior, tanto que Lula quanto Bolsonaro se beneficiaram por serem ex-presidentes da República. Né? Agora, ele precisa ter justificativa. Aí foi verificada a justificativa e ele foi direcionado para fazer exame. Precisa ter justificativa para sair. Repito, se fosse uma situação de emergência, se o presidente tivesse desmaiado, tivesse ali no chão, ou tivesse reclamado, estou passando mal, não tenha dúvida nenhuma que o trâmite teria sido outro. Mas essa divergência entre as duas situações, entre o que ele falou inicialmente para os policiais e aquilo que acabou sendo depois dito pela primeira-dama, pela ex-primeira-dama, fez toda a diferença. Então, é isso e a gente, é claro, torce, como eu já falei aqui 1 milhão de vezes, para que o presidente Jair Bolsonaro não tenha tido nenhuma, ontem eu falei a mesma coisa, não tenha tido nenhuma consequência, nenhuma sequela. O debate bom político tem que ser feito em termos de dignidade humana, até porque o presidente ainda tem 27 anos e 2 meses, né? Está preso